Fala, torcedor vascaíno, vitória do Vascão ontem. Vamos falar sobre tudo da partida, sobre as polêmicas que teve. O Vasco, inclusive, jogou muito bem, diferente do que a gente estava vendo nos últimos jogos. Vamos comentar sobre tudo do Vasco. Vamos comentar sobre a partida, sobre os lances das polêmicas que teve. E é claro, se você não me conhece, o meu nome é João, você tá no canal Sentimento Vascaíno, que a gente fala sobre tudo do Vasco. E antes de comentar sobre a polêmica, sobre tudo da partida, peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, que ajuda muito no engajamento, tá bom? Nosso canal é novo, então a gente tá crescendo o tempo inteiro. Vamos começar falando sobre a partida do Vasco. O Vasco começou o jogo muito bem. Eu acho que o Vasco mereceu, sem dúvidas nenhuma, jogou muito melhor do que o Fluminense, quis mais do que o Fluminense o jogo inteiro. Eu acho que o Vasco conseguiu dominar o Fluminense o tempo inteiro. O Fluminense não trouxe perigo pro Vasco praticamente. Eu acho que a única jogada que a gente teve de perigo ali do Fluminense foi aquela do Lima e aquela avançada do Arias ali na ponta direita do Vitor Luiz, na ponta esquerda no caso, que o Vitor Luiz acabou fazendo a falta. Acho que se o Arias avançasse um pouquinho, o Vitor Luiz não fizesse a falta, eu acho que seria um lance muito de perigo. E cara, tirando isso, eu não vi grande coisa. Teve alguns chutes, obviamente, do John Kennedy e tal. Só que chutes fracos, em que não deu perigo nenhum pro Léo Jardim. E, cara, o Vasco trouxe muito perigo pro Fluminense. Massacrou o Fluminense o tempo inteiro, o jogo inteiro. O Vasco começou muito bem, começou pressionando. Eu falei na live pré-jogo de ontem. Eu não sei se vocês viram, mas se você entrar no canal, você vai ver que fiz uma live ontem. E a escalação pré-jogo, a provável escalação do Vasco, que estava noticiada pela GE Globo, pelo GE Vasco, era que o Vasco começasse com 3 volantes. Era Sforza, Matheus Carvalho e Hugo Moura. E eu não concordei com isso. Eu não gostei dessa escalação. O Vasco jogou muito, muito mal contra o Atlético Goianiense no último jogo, pela Copa do Brasil. E dentro do São Januário totalmente lotado, o Atlético Goianiense acabou dominando a gente o tempo inteiro. A gente já conseguiu achar um gol cagado ali no primeiro tempo ainda, e tirando isso a gente não jogou nada. Não conseguimos desempenhar nada. Eu sou um crítico do Sforza, acho que é um moleque que é novo e tudo mais, é um volante novo, argentino, que era capitão do News Old Boys e tudo mais. Mas no Vasco ele não mostrou ainda por que veio. Pra mim é um jogador muito fraco de marcação, é um jogador que tem um passe bom e tudo mais, ele consegue criar um pouco de jogada, mas nada além disso. Não é um jogador que eu vou chegar e eu falo assim, pô, esse Sforza ele é titular do Vasco hoje em dia. Não é. Na minha opinião, ele não é. E o Paiva, na provável escalação pelo GE Globo, pelo GE Vasco, estava colocando o Sforza como titular no jogo de hoje novamente. E é repetir a escalação do último jogo que deu merda, que o Vasco não jogou nada. A gente ganhou o jogo sim, de um time limitado com o Atlético Goianiense, e a gente jogou muito mal mesmo. E aí, cara, eu critiquei muito o Paiva na live pré-jogo, porque na provável escalação ele tava repetindo a mesma escalação, só tava trocando o Vitor Luiz porque o Lucas Piton foi poupado. E aí, cara, eu peguei um aplicativo e montei uma escalação em que eu queria. E é a escalação que o Paiva colocou no jogo de hoje. Jogo de ontem, perdão. E o Vasco jogou muito bem. O Vasco desempenhou muito bem. Foi um ótimo jogo do Vasco. Apesar das polêmicas e tudo mais, que não é culpa do Vasco. Vamos falar isso, porque o Tricolor, vi muito Tricolor comentando nas redes sociais. Ah, é os Pinóquios da Colina. Ah, é o Vasco que tá comemorando o gol roubado, que não sei o quê. Cara, vocês fizeram a mesma coisa. Vocês fazem a mesma coisa. Qualquer torcedor faz a mesma coisa. A gente ama o nosso clube. Se foi erro ou não da arbitragem, a culpa não é nossa. Ele validou o gol, a gente vai comemorar mesmo. Porque é um gol. É um gol importante pra gente. Como se fosse pro Fluminense, roubasse pro Fluminense lá. Ontem, o Tricolor ia ficar comemorando também. Da mesma maneira. Então não seja hipócrita, não. Porque eu vi muito torcedor do Fluminense lá comentando nas redes sociais. Ah, vascaíno comemorando um gol roubado, que não sei o quê. Você faria a mesma coisa, como você já fez várias vezes. Então, cara, não fala merda, não. Vamos ser sinceros. Não seja hipócrita, não. Pelo amor de Deus. Eu vou comentar sobre o lance, vou comentar sobre tudo. A minha opinião. Eu sou torcedor do Vasco desde pequeno. Eu tenho 18 anos somente. E, cara, eu vivo o Vasco 24 horas. Eu vejo notícias do Vasco o tempo inteiro. Eu sei de tudo do Vasco. Se você for me perguntar tudo do Vasco, eu sei mais que gente que já viveu 60 anos de Vasco. Então, cara, eu sei de tudo da história do Vasco. E, cara, eu vou ser bem sincero. Eu sou clubista, sim, sou clubista. Falo diversas vezes coisas que realmente não aconteceram e tudo mais. De gol anulado. Só que agora eu criei um canal.
Criei um canal exatamente com isso, pra ter essa conexão com o vascaínos, conversar, trocar essa ideia. E com torcedores de outros clubes também. E, cara, eu vou dar minha opinião sobre o lance. Eu sou clubista, penso como clubista também, mas, cara, vou pensar como torcedor do Vasco e como um apaixonado pelo futebol, pelo esporte de futebol. E pelo bem tipo, de todo mundo pra ter um jogo correto e tudo mais. Vamos começar falando sobre a arbitragem. Eu falei na live de ontem sobre o Daronco. É um juiz que todo mundo sabe que ele é polêmico, ele quer aparecer pela televisão, todo mundo sabe disso, não sei se ele quer aparecer aqueles músculos dele, aquela bomba, aquele suco que ele toma. Cara, eu não sei o que é, mas ele já prejudicou tantas vezes o Vasco, tantas vezes, tantos clubes. Vamos colocar aí que ele prejudicou todos os clubes do Brasil, praticamente. Quem é o torcedor, o time que gosta do Daronco? Ninguém gosta, cara. Ninguém gosta de arbitragem nenhuma do Brasil. A arbitragem do Brasil é um lixo pra todo mundo. Não é só que vai favorecer o Vasco, vai favorecer o Fluminense. Não é. É ruim pra todo mundo. E aí, cara, é um lance em que eu vou dar minha opinião. O que eu achei. A bola bateu sim na mão do Léo. Não foi de propósito. Não foi de propósito. Ele não quis colocar a mão na bola. A bola desviou na mão dele. Como que ele vai tirar? A bola não mudou direcionamento nenhum. Bateu na mão dele. Só que aí o lance, a polêmica, é na mão do Verratti. Se você pegar o lance e analisar direitinho, eu não posso colocar aqui na tela pra vocês, porque senão dá BO aqui pro canal e eu não quero arriscar, tá bom? Mas se você for procurar o lance direitinho, a bola bate na coxa dele e realmente bate na mão. Só que, cara, a gente não sabe o critério da arbitragem. A gente não sabe o critério da CBF. A gente não faz ideia de quais são as regras, de o que é mão, o que não é. A gente não faz ideia, cara. Aí eu assisti o jogo do Palmeiras e Flamengo, o torcedor do Vasco fanático, mas aquele pênalti lá contra o Palmeiras e Flamengo era pênalti absoluto do Flamengo, cara. A bola caiu na mão do Murilo, aquele zagueiro lá do Palmeiras. Era um pênalti pro Flamengo óbvio ali. E não marcaram. E quem no ápice da partida era o Daronco também. Então, cara, ele não tem critério. Ele não tem critério com nenhum clube. Ele prejudicou o Flamengo lá na Copa do Brasil, em que podia custar a classificação do Flamengo, inclusive. Ele prejudicou agora o Fluminense, vamos se dizer. Já prejudicou o Vasco também. Cara, ele prejudica todo mundo, não é que ele favorece o Vasco, não. O Tricolor falando que favorece o Vasco ganhou roubado, comemorando, que não sei o quê. Ah, pelo amor de Deus, não seja hipócrita, não. Não seja hipócrita, não. Você já comemorou tantas vezes gol roubado, gol não sei o quê. A culpa não é nossa, não, que a arbitragem errou. A culpa não é nossa, não. É a minha opinião, cara. A bola bateu sim na mão do Léo, não foi de propósito. A bola desviou na mão dele. E na mão do Verratti, pra mim, bateu na coxa, na mão. Ali é uma imagem tão horrível que a gente tem pra ver se realmente bateu ou não. O que eu vi ali, que bateu na mão sim, a bola acabou batendo na mão dele e acabou direcionando a bola pro pé dele, tipo, acabou ajeitando, a mão dele acabou ajeitando a bola pro pé dele pra ele bater pro gol. E pra mim sim era um gol irregular. Se fosse contra o Vasco, eu ia reclamar pra caramba também. Como os torcedores tricolores aí estão reclamando o tempo inteiro, mas estão falando merda porque estão comentando que o torcedor do Vasco tá comemorando, que ganhou roubado, que não sei o que. Não, a gente quis mais que vocês o tempo inteiro, o jogo inteiro. A gente quis mais, a gente buscou mais o resultado que vocês, a gente jogou mais que vocês. Pode ter influenciado o gol sim, e a gente comemorou sim, porque não é culpa nossa, o erro da arbitragem não é culpa nossa. É culpa do Daron, culpa ele lá, culpa qualquer arbitragem de vídeo, CBF, seja o que for. Mas não fale mal do Vasco não, porque o Vasco não tem nada a ver com isso não. O Vasco já foi prejudicado tantas vezes por conta de arbitragem, pelo amor de Deus. E aí, cara, vamos comentar um pouco sobre um pouquinho sobre isso. Vocês lembram disso aí, Tricolor? Lembram disso aí? Primeiro jogo. Pô, eu lembro até hoje que eu acompanhava os canais e os tricolores não falavam nada desse lance. Quando falaram que não era nada. A mesma coisa do Cano, que aconteceu nesse jogo também, que ele fez assim, a bola bateu na mão dele. Pô, peraí, né? Não seja hipócrita de ir na rede social reclamar e também assume também quando vocês roubaram a gente. Como vocês estão falando, né? Porque a culpa ali pra mim é da arbitragem, não do Fluminense. Mas como o torcedor tricolor fala nas redes sociais, parece que a culpa é do Vasco. O Vasco comprou o Daronco. E esse lance aí foi um pênalti indiscutível. Pênalti pro Vasco, cara, certo.
exatamente certo. E aí, cadê o critério? Não tem critério da CBF. E aí, cara, não tem por que ficar chorando, cara. Já era, passou o jogo, não tem mais o que fazer. É óbvio, tem todos os direitos de reclamar, tem direito de reclamar sim. Tem que reclamar da CBF, como todos os clubes reclamam, todas as torcidas. E não tem o que fazer, cara, eles não vão melhorar nunca. Eles prejudicam todos os clubes do Brasil, não é só o Fluminense, não é só o Vasco, não é só o Flamengo, não é só o Palmeiras. Não é só o Botafogo. É todo mundo, cara. É todo mundo. E, cara, vamos falar sobre a partida um pouco. O Vasco jogou muito bem, dominou. O Vasco dominou a partida, o jogo inteiro, quis mais. Um momento, o Vasco não tomou perigo nenhum. Somente uma bola ali fraca do John Kennedy. Talvez aquele avanço ali do John Arias com o Vitor Luiz, que o Vitor Luiz acabou fazendo uma falta. E mais nada além disso. O Vasco não tomou perigo nenhum do Fluminense. Nenhum momento do jogo. Teve na volta do segundo tempo que o Fluminense jogou melhor do que o Vasco, uns 6, 7 minutos, vamos se dizer. Tirando isso, o Vasco acabou fazendo gol, achou o gol. E, cara, a partida ficou na mão do Vasco mesmo. Não teve muito mais o que falar, nem o que o Vasco mostrar. A gente tem que falar sobre esse cidadão aí, que tava com a coxa toda arrebentada. Corria e aí colocava a mão na coxa. Corria e colocava a mão na coxa, chutava a mão na coxa. Cara, tem que exaltar esse jogador. Pablo Verratti. Ele foi o craque da partida, selecionado pela Globo. E, cara, parabéns pro Verratti, cara. Um capitão que representa o Vasco da Gama dentro de campo. Um argentino que a gente achou lá da Série B do campeonato argentino, no Belgrano. E aí depois na Série A. E, cara, a gente achou, olha aí, ele tá representando demais nossa camisa. Então, parabéns, Pablo Verratti. Você, cara, você tá colocando seu nome na história aos pouquinhos do Vasco. Tá bom? E, cara, vamos falar sobre esse zagueiro aqui também. Que entrou muito bem. Mais uma partida excelente do João Vitor. A última partida dele que ele fez foi excelente também antes dele se machucar. É um ótimo zagueiro, é titular absoluto do time do Vasco. O time do Vasco é carente de zagueiro. O Vasco está buscando um zagueiro no mercado, que é o Maurício Lemos. Provavelmente durante essa semana agora, o Vasco vai descansar, vai ter treino, vai ter recuperação de jogadores. O próximo jogo do Vasco só dia 18 contra o Criciúma. Então tem muito tempo pra gente recuperar. Cara, vamos exaltar esse jogador. João Vitor foi excelente, jogou pra caramba a partida inteira. E aí eu coloquei alguns dados aí da partida dele. João Vitor em seu retorno à equipe, 30 minutos jogado ele jogou. Porque o Maicon acabou sofrendo não, mas acabou tendo umas dores ali na coxa. De 17 passes, ele acertou 16 passes. 3 de 5 duelos ganhos, 4 ações defensivas. Segunda no time. Uma grande chance criada. 3/3 passes longos certos. Ele é muito titular do Vasco. Sem dúvida nenhuma. Vai chegar um zagueiro para ser uma dupla dele. E o Vasco precisa de zagueiro. Por mais que o Maicon, vocês viram ali na substituição, o Maicon ajudando os atletas e tudo mais, mas, cara, não dá pro Maicon nem pro Léo. Pra mim, os titulares ali pro próximo jogo Maicon e João Vitor. Sem dúvidas nenhuma. É óbvio, se o João Vitor estiver bem fisicamente. Então, cara, achei que o Vasco jogou muito bem. Dominou a partida o tempo inteiro. O Fluminense não deu perigo nenhum pro Vasco, nenhum mesmo. Então, ótima partida do zagueiro João Vitor, que entrou muito bem. E a situação da gente na tabela. A gente tava numa situação bem difícil, porque a gente tava se complicando no Campeonato Brasileiro, perdendo alguns jogos, empatando. E a gente acabou melhorando essa situação. Essa vitória de ontem foi muito importante. A gente subiu para 27 pontos. A gente tá com 21 jogos. Tá com um jogo a menos ainda contra o Cuiabá. Cara, o Bragantino acabou empatando com o Corinthians. Foi um ótimo resultado pro Vasco, inclusive. Ótimo mesmo, porque o Vasco acabou passando no Bragantino. O Corinthians empatou no finalzinho do jogo. E aí o Grêmio tá crescendo cada vez mais, todo mundo sabe disso. Ganhou ontem do Cuiabá também. E, cara, o Fluminense tá lá embaixo, o Corinthians não ganhou. Internacional, vamos torcer pra perder. Joga contra o Atlético Paranaense também. Cara, não tem jogos que importam tanto pro Vasco. Juventude e Botafogo é um jogo que importa pra caramba o Vasco. Torcer pro Juventude perder. Botafogo ganhar, querendo ou não, a gente tem que torcer pra um rival nosso, mas vai ser bom pro Vasco. Então, cara, o Vasco ficou na 10ª posição, tá na primeira tabela. Próximo jogo do Vasco é contra o Criciúma. Aqui, ó, contra o Criciúma, dia 18, domingo, às 4 horas da tarde. Então, é um jogo muito importante pro Vasco, tá bom? Muito importante também.
A gente acabou criando uma vantagem naqueles 4 jogos e tudo mais, mas a gente acabou perdendo essa vantagem porque a gente acabou perdendo pro Atlético Mineiro, pro Grêmio, empatou com o Bragantino no São Januário e agora a gente ganhou esse jogo contra o Fluminense, muito importante. Tá bom? Então, cara, se você gostou desse vídeo, deixa seu like no canal, se inscreve no canal que é muito importante. Ajuda pra caramba cara, recomendar o vídeo pra todo mundo, o canal pra todo mundo, tá bom? Muito obrigado pelo apoio de todo mundo. Saudações vascaínas, comentei um pouco sobre a partida. Eu vou tentar abrir live diariamente pra vocês, trocando uma ideia com vocês, tá bom? Então, muito obrigado por tudo. Se inscreve no canal que é muito importante. Tamo junto, vascaínos, e até o próximo vídeo de amanhã. Tamo junto.